Da 11ª primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros. Convido a todos para fazermos a oração inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura da convocação. Montes Claros, 17 de outubro de 2025. Prezado conselheiro. É assim dá certo? Presente o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca as vossas senhorias para a 261ª reunião extraordinária deste Conselho. Data 20 de outubro de 2025, segunda-feira, 8 horas a primeira chamada, 8 minutos a segunda, local plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Montes Claros. Justificativo de ausência, Alexandre. Bom dia, presidente. Justifico a ausência as conselheiras Mariana Cambuí, Sheila, Emanuela e Lucimere. São as 4 conselheiras que justificaram a ausência hoje. Mandou agora. E aparentemente teve mais uma justificativa pelo grupo de WhatsApp do Edmilson Paulo. Pelo WhatsApp teve mais alguns, depois que solicitar eles que façam de forma formal, tá, Alexandre? Comunicação informa. Presidência não tem comunicação. Secretaria Executiva. Não. Aberto aos conselheiros para o informe. Washington. E, portanto, vamos iniciar a questão da autodescrição, tá, Washington? Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, fato ocorrido em reunião anterior, o Ana Maria, um pedido, eu peço um pedido de pauta para a nossa reunião, nós somos unânimes. Se for o caso, nós voltamos aqui, é sobre a deficiência para se concretizar o exame de sangue, urina, são 3 meses. A gente quer explicação, que a gente está em discussão. Solicito que encaminhe de forma por escrito para a mesa diretora também, para que a gente possa colocar na reunião ordinária do Conselho. Mais algum conselheiro? Algum informe? Então vamos partir para a ordem do dia. Esclarecimento sobre a nomeação e posse dos candidatos no concurso público, conforme proposta do Ministério Público, e sobre a substituição dos profissionais que estão em exercício na Secretaria Municipal de Saúde e seus impactos na força de trabalho e na garantia da continuidade da assistência à saúde em Montes Claros. Convido o primeiro reunião para apresentar. Vai falar comigo? Então, abrir a palavra ao secretário. Bom dia a todos. É sabido que em 2023 o Ministério Público, junto com a gestão municipal, assinou um TAC, em termos de ajustamento de conduta, para a realização de um concurso público para ingresso na carreira pública em Montes Claros. Esse TAC foi assinado
Em 2024 foi realizado um concurso público com ampla divulgação, ampla concorrência, e o resultado foi divulgado em agosto último, definitivo, e a partir disso o município se comprometeu a começar a fazer a chamada daqueles que efetivamente foram aprovados e classificados dentro do limite de vagas. Esse fato, ele traz, neste momento, uma grande preocupação para a gestão da Secretaria de Saúde, porque a partir das análises que nós fizemos, nós teremos um impacto extremamente que pode causar uma desassistência real nos serviços de saúde do município. Nós estamos falando de algo em torno de 1.900 novos funcionários que tomarão posse até julho do ano que vem, no escalonamento que foi feito e apresentado, e aprovado e acordado com o Ministério Público, mas esse fato ele cria alguns complicadores para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós não estamos de forma alguma contestando a legitimidade do concurso, a legitimidade daqueles que passaram, foram aprovados, que devem tomar posse, mas o que nós que vamos apresentar são os estudos que nós fizemos, que nos preocupam e que, enquanto Conselho Municipal de Saúde, representantes da comunidade, é importante que o Conselho tenha ciência para que a gente possa, juntos, encontrar possibilidades de minorar os danos que podem ser causados com a substituição gradual dos trabalhadores. Volto a repetir, nós não estamos aqui de forma alguma contestando o resultado do concurso, a legitimidade do concurso, e nós entendemos que todos aqueles que foram aprovados devem sim tomar posse, e iremos proceder dentro da legalidade, dentro das formas legais previstas na lei, mas nós temos por obrigação, quanto gestão municipal, apresentar as nossas preocupações em relação ao serviço e o funcionamento do serviço de saúde do município a partir da posse dos novos concursados. Então, eu vou pedir a Daniela, a Secretaria de Saúde, desde que foi publicado o formato do ingresso das pessoas na gestão, nos serviços, começou a fazer alguns estudos para identificar as áreas que podem, porventura, sofrer algum impacto, e a partir desses estudos nós apresentamos aqui para vocês as nossas preocupações e aquilo que nós entendemos enquanto gestão que seria razoável da gente tentar fazer um acordo com o Ministério Público para que a gente pudesse efetivamente passar por essa transição sem um impacto negativo para a nossa população, que é a nossa maior preocupação. Nós queremos sim dar posse, e essa é uma diretriz do nosso prefeito, e o prefeito tem falado com muita tranquilidade que é obrigação do município dar posse àqueles que foram aprovados no concurso, mas nós temos na área da saúde alguns processos de trabalho que demandam mais tempo para que as pessoas possam se apropriar dos processos e começar efetivamente a produzir saúde e qualidade para a nossa população. Essa é a nossa preocupação. Tem um estudo que a Daniela deve falar para vocês. Na grande maioria das pessoas que foram aprovadas, isso não é nenhum demérito, nenhum problema para nós, mas na prática ele pode se transformar num problema real. A grande maioria dessas pessoas nunca tiveram nenhum vínculo dentro de um CNES na área da saúde. O CNES, ele é o CPF das instituições de saúde, das unidades de saúde. Então, qualquer profissional que tenha algum vínculo com alguma unidade de saúde, seja ela pública ou privada, cadastrada no SUS, ele tem
o seu cadastro dentro do FINES. Então, na grande maioria dessas pessoas que estão ingressando, nós não encontramos nenhum cadastro no FINES, então isso mostra que possivelmente são pessoas recém-formadas que estão ingressando no serviço público, em serviços complexos como a UPA, como o Alfeu, na própria atenção primária, e isso nos traz uma preocupação. Não que eles não devam vir, muito pelo contrário, eles foram aprovados, tornam a repetir, isso é legítimo, e iremos proceder com a posse de todos aqueles que foram aprovados. Porém, nós precisamos minimamente apresentar os riscos que podem ocorrer da substituição de uma força de trabalho que já tem experiência, já tem expertise no serviço de saúde de Montes Claros. Então, essa é a nossa grande preocupação e é isso que nós queremos apresentar para vocês. Bom dia a todos. Vou virar um pouquinho aqui só para eu acompanhar aqui a apresentação. Fábio pediu que a gente sempre iniciasse com a autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura média, cabelo curto, um pouquinho de luzes, um pouquinho acima do peso, eu acho. Hoje, como o tempinho está de chuva, eu estou vestida de uma calça de boletão laranja, uma blusa branca, sapatos sempre baixos. E estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse processo, de transição, de substituição, então, dos servidores contratados pelos aprovados no concurso público, então. Como o nosso secretário, ele já esclareceu, já resgatou para vocês, ele é uma determinação, então, de um termo de ajuste de conduta assinado entre o município e o Ministério Público. Ali eu trago uma apresentação que veio, está no site do Ministério Público, inclusive, com a assinatura do TAC e a regularização do quadro de servidores, não só da saúde, mas de todas as outras secretarias aqui do município. Uma informação importante, talvez a mais importante que consta dentro do TAC, é a questão da substituição desses servidores contratados, então o impedimento de renovação dos contratos. Então, os contratos fundados a partir da homologação do concurso serão, a partir dessa negociação assinada no TAC, substituída pelos profissionais aprovados ali no concurso. Aqui eu trouxe um breve resumo das vagas que estão direcionadas para a saúde. É claro que lá dentro do concurso a gente tem algumas outras vagas que não tem vaga para a saúde, porque o concurso foi um concurso geral. Em alguns cargos, em alguns cargos, igual agente administrativo, vocês vão observar que nós temos 400 vagas no nível geral, mas apenas 212 são da Secretaria de Saúde. Então, as demais vagas atenderão as outras secretarias. E alguns cargos são cargos específicos da saúde, como o agente administrativo de saúde da família, que as 80 vagas são daqui do município. Aí, no primeiro e no segundo slide, a gente tem os cargos que são cargos administrativos, como motoristas, o nível médio, os técnicos, pode passar o segundo, técnico de administração, informática, radiologia, vigilância sanitária. Após, nós temos os cargos que são de nível superior, também com alguns cargos com vaga compartilhada entre as demais secretarias e alguns cargos específicos da saúde. Nós fizemos uma separação para que vocês conseguissem visualizar melhor daqueles profissionais que estão ligados diretamente na assistência, lá na ponta que a gente fala com o usuário. Então, nós temos aí educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionistas, psicólogos, também com vagas, algumas compartilhadas entre a Secretaria de Saúde e outras secretarias, algumas específicas só da saúde, mas nós separamos aí no próximo slide
o que talvez seja a nossa maior preocupação e a maior força de trabalho que vai ser substituída, que é a equipe de enfermagem. Então, quando a gente soma todos os cargos de enfermeiro, né, o enfermeiro geral, que pode ser o enfermeiro da urgência e emergência, da vigilância, dos setores de meio, como regulação, e também da saúde da família, com os cargos de enfermeiro com especialização em saúde da família, o enfermeiro com residência em saúde da família, o enfermeiro especialista em saúde mental e os técnicos de enfermagem, que o técnico também vai estar distribuído em todos os setores que eu já sei. Nós teremos então uma substituição aproximada de 700 servidores. Talvez seja o maior impacto, né, da força de trabalho dentro desse contrato. Então a gente percebe que de quase 2.000 servidores, 700 são da área da enfermagem. Posterior, nós temos a substituição aí dos médicos do saúde da família e do Melhor em Casa. Vocês vão perceber que ele tem um número menor de vagas, né, não tão abrangente igual o número de profissionais da enfermagem, e isso se justifica porque nós temos um número expressivo de médicos pelo programa Mais Médicos e também pelo programa de residência de medicina de família e comunidade. Então, são mais de 100 médicos nesses dois programas. Então, por isso, o número de vagas para o saúde da família no cargo de médico, ele foi um número menor. Ali são vagas relacionadas aos médicos especialistas, né? Está sendo feito um estudo da demanda reprimida para entender realmente a necessidade de alocação desses profissionais. A gente não tem dentro dessas especialidades as subespecialidades, né? A gente sabe que tem alguns especialistas, por exemplo, que atendem alguma subespecialidade que ali não é específico, né? Então, são cargas para os especialistas de modo geral, que para nós vai gerar um impacto na substituição de alguns profissionais que já têm um vínculo com o paciente, mas que esse profissional novo ele vai conseguir prestar assistência naquela área ali, né, específica. Na odontologia, nós temos então a substituição de quase 200 profissionais, considerando os odontólogos de saúde da família, os auxiliares e os técnicos em higiene dental. Ali são os odontólogos da parte de cirurgia ou da parte do centro de especialidades odontológicas e o auxiliar de consultório odontológico, que também trabalha no CEL, que é com a carga horária de 30 horas, já que o auxiliar de saúde da família, ele é 40 horas, por isso a gente tem dois cargos separados. Médicos plantonistas que vão atender ao FEU de Quadros, a UPA e também alguns profissionais que atendem a rede de atenção psicossocial. São 100 vagas para o plantonista clínico e 40 vagas para o médico plantonista pediatra. Então, o nosso cenário, ele inicia com a homologação do concurso no dia 29 de julho desse ano e com a determinação, então, da nomeação e posse dos concursados a partir do vencimento dos contratos dos servidores que estão alocados em todos os serviços. Foi feita, então, uma proposta de manutenção desse servidor contratado por mais 30 dias, ou seja, o mês seguinte ao vencimento do seu contrato. Pode passar aí por uma linha do tempo para vocês entenderem como ficou essa proposta. Essa primeira convocação, ela aconteceu no mês de agosto. Ela foi uma convocação atendendo algumas vacâncias que a gente tinha, não era ainda em substituição aos servidores contratados, então eram cargos vagos por rescisão a pedido do profissional, aposentadoria, né, algumas vagas que foram já disponibilizadas para nomeação no concurso. Então a nomeação aconteceu no dia 28 de agosto, publicação no Diário Oficial no dia 29 de agosto, a posse foi realizada no dia 22 de setembro e o início do exercício desses servidores no dia 1º de outubro. A partir dessa primeira convocação e dessa primeira linha do tempo, né, de posse e exercício dos concursados, nós começamos a perceber já um impacto na desistência desses candidatos, né? Então, vocês vão observar ali, esse ali é o quadro da convocação. Foram convocados 7 agentes administrativos, sendo 4 candidatos aqui para a saúde, e nós tivemos 2 desistências
No agente administrativo de saúde da família, 2 convocações, 2 desistências. Uma auxiliar de consultório dentário com uma desistência, uma enfermeira com especialização em saúde da família que entrou em exercício e um farmacêutico que desistiu da vaga. Nós tivemos ali que tomaram posse e já entraram em exercício um anestesista, um ginecologista, um oftalmologista, um médico plantonista clínico, um psiquiatra e um odontólogo prótese. E uma desistência na nutrição e 6 desistências no cargo de médico de clínico ASF. E aí vem então a convocação, a primeira convocação, que é essa do mês de setembro, referente ao vencimento dos contratos. O que a gente acrescentou ali? O encerramento da prorrogação dos contratos. O que a gente queria chamar a atenção de vocês? Então, a nomeação e posse, né? A nomeação e publicação no diário aconteceram no dia 25 e 26 de setembro. A posse está prevista para o dia 24 de outubro. O encerramento da prorrogação dos contratos, porque os contratos eram que se encerravam em setembro, foram prorrogados, então os servidores eles se mantêm em exercício até o dia 30 de outubro, e o exercício dos concursados inicia dia 3 do 11. Esse já é o nosso principal problema. Vocês vão perceber, então, que o servidor que entra, assume o cargo, ele não encontra com o servidor que vai sair. E isso vai gerar um impacto muito importante, porque não haverá a possibilidade de realizar, por exemplo, um treinamento com esse servidor, de passar, por exemplo, os processos de trabalho, né, as pendências, o serviço específico daquele servidor que está saindo. Nós já temos uma informação de alguns servidores, como a posse ainda é dia 24 de outubro, nós já temos ali a informação de alguns candidatos que assinaram desistência. Então foram 4 agentes administrativos até o momento. É claro que isso pode mudar, que a gente tem até o dia 24, que é o prazo da posse. 2 enfermeiros, um enfermeiro com residência e um engenheiro, não tomarão posse. E 2 médicos clínicos de ASF. O que a gente percebe com essas desistências? Se o encerramento do contrato acontece, nós temos aí, no mínimo, 30 dias de desassistência dessas áreas onde esses candidatos foram direcionados. Porque a próxima posse, né, o próximo chamamento acontece no mês seguinte. Nós já, inclusive, fizemos uma reunião com a Secretaria de Administração, né, com o prefeito, para solicitar a antecipação a partir do momento que a gente tenha a formalização da desistência. Mas, às vezes, o prazo, né, que vai demorar para convocar, o prazo que esse candidato tem para se apresentar, para entregar a documentação, fazer toda a parte, né, de exames admissionais, passar por perícia, nós já identificamos, então, que haverá uma desassistência em todas as áreas relacionadas à desistência do candidato. Então, nós colocamos ali, então, como primeiro desafio, e um desafio geral para toda a Secretaria de Saúde, seja na urgência e emergência, seja na saúde mental, na atenção primária, ou nos profissionais de meio, na própria gestão lá da Secretaria de Saúde, a desistência desses candidatos convocados. Um outro desafio que tem aparecido e muito frequente é a rescisão antecipada desses servidores, né, que já sabem o período que o seu contrato vai vencer e que estão, então, em busca de novas oportunidades de emprego, né? E a gente fala que até sendo assediados por outros prestadores, por outros serviços, pelo nível de competência e de experiência que essas pessoas que estão na rede possuem ao longo de tantos anos dentro da gestão do SUS. Então, essa rescisão antecipada também vai gerar, consequentemente, essa desassistência, e a gente coloca ali desassistência mínima de 30 dias, porque numa segunda chamada a gente também pode ter uma nova desistência, né? E a sobrecarga de trabalho, então, dos demais servidores que estão ficando ali em cada setor. Aqui, a partir de agora, nós fizemos um levantamento, né, junto com todos os diretores e subsecretários e o nosso secretário, dos maiores desafios direcionados para cada área, para que vocês entendam o que a gente já identificou. Então, dentro da Secretaria de Saúde, né, quando a gente fala da equipe de gestão, a equipe de apoio ali dentro
da própria sede, nós temos o encerramento de contrato de servidores que atuam em áreas que a gente chama de críticas, ou área com processos de trabalho muito complexos, né? Quando a gente fala ali almoxarifado, o almoxarifado ele não é complexo, mas o processo de compra dos medicamentos, dos insumos, né, de todos os equipamentos que atendem toda a rede municipal, ele é sim um processo complexo que demanda uma experiência, um conhecimento daquele servidor. E aí não só de almoxarifado, mas a gente cita ali faturamento, compras, contratos, contabilidade, né, a preocupação com o período de encerramento de exercício financeiro, as próprias coordenações diárias, gestão de programas estratégicos, a regulação como um todo e o setor de vigilância. Por que a gente colocou isso como um desafio? Porque são habilidades que não estão previstas ali dentro da graduação daquela pessoa que vai chegar, né? Então, só para deixar claro, por exemplo, um farmacêutico, ele vai chegar com a habilidade de fazer assistência ao usuário, mas talvez sem nenhuma experiência em compra pública, em montar um ETP, né, um estudo técnico preliminar, em fazer uma previsão de orçamento, em fazer uma previsão de cálculo de quantidade de medicamentos, né? E quando a gente diz isso, a gente diz de todas essas áreas que a gente está falando ali, né? Então, a gente identifica o risco de perda de recurso financeiro, atrasos de pagamento para prestadores de serviço, para obras que estão sendo realizadas, desabastecimento de equipamentos, insumos, e a gente até esqueceu de colocar ali medicamentos, né, que é muito importante a gente vislumbrar isso aí. Na área da urgência e emergência, nós já identificamos a descontinuidade das escalas de plantão, né, o chamado furo de escala. O candidato que entra sem treinamento ou sem perfil de urgência e emergência, isso leva, né, um risco realmente de vida aos usuários. Então, às vezes, a habilidade que aquele candidato tem é a habilidade, às vezes, de campo de estágio. Às vezes é um candidato que acabou de formar, né, recém-formado, que vai entrar, que às vezes vai se deparar ali no plantão com um paciente com a necessidade de intubação. E que a gente sabe que, às vezes, ele não vai ter aquela experiência ali no momento, né? Então, isso nos preocupa muito, a questão do risco mesmo para esse usuário. A substituição de contratos de médico plantonista clínico, vocês vão se recordar, inúmeras vezes foram debatidos aqui no Conselho, as escalas, né, relacionadas ao plantão de pediatria, a crise de pediatria que a gente teve aqui no município. Foi aprovada, então, uma lei que fazia um incentivo, né, um valor a mais para o plantão em pediatria, e hoje nós temos diversos profissionais com habilidade, com experiência e mesmo com a formação de pediatria que estão contratados como clínicos, médicos plantonistas clínicos, e a substituição mediante o vencimento do contrato é por um outro médico clínico que pode vir então sem a habilitação, sem a experiência, sem o know-how que a gente fala para o atendimento pediátrico. Uma outra questão bem importante é a carga horária exigida desses profissionais plantonistas, tanto o plantonista clínico quanto o plantonista pediátrico. Dentro do plano, né, dentro do município, a carga horária obrigatória é de apenas 24 horas mensais. Então, esse candidato ele tem o direito de, ao assumir, ele fazer no plantão 2 plantões por mês. E nós temos profissionais contratados que executam 36 horas semanais, conforme a sua disponibilidade. Então, a gente já prevê, pode passar, nós fizemos até um método de cálculo. Nós temos hoje 31 profissionais lá na UPA contratados, né, que obrigatoriamente deveriam fazer 24 horas mês, mas fazem, né, se a gente estiver fazendo só as 24 horas, eles vão deixar na escala um furo de 118 plantões. Então, nós colocamos ali embaixo, ó, volta lá, tá? Foi na apresentação. Isso, nessa anterior. Isso.
Se eu considerar 31 profissionais na escala de pediatria, com a carga horária mínima exigida, que são 24 horas mensais, nós teremos a cobertura de apenas 62 plantões de 12 horas. Por que a gente faz esse cálculo? Na escala, nós temos 3 pediatras diurno e 3 pediatras noturnos. Então, são 6 plantões por dia, gerando em 30 dias 180 plantões de 12 horas. Então, quando a gente faz o cálculo e pega esses 31 profissionais, se eles atuarem cumprindo apenas 24 horas, nós vamos ter ali a vacância, então, de 118 plantões. É claro que isso é estimado, né? Mas é uma preocupação real que a gente tem em relação aos profissionais que vão entrar. Muitos profissionais dentro da pediatria já têm outros vínculos de trabalho, né? Não é um vínculo único. Então, às vezes, ele não tem ali livre os dias, né, para fazer essas escalas a mais. Na atenção primária, nós percebemos, né, candidatos aprovados que estão na rede há muitos anos e que não conseguirão, às vezes, permanecer ali dentro do serviço. Por que a gente está dizendo isso? Porque no enfermeiro, por exemplo, ou no médico de SF simples, ou no dentista simples, o cargo foi unificado. Então, o enfermeiro é um enfermeiro geral. E se ele entra na chamada lá do concurso para o vencimento do contrato, por exemplo, ele está lá há 20 anos na atenção primária, mas de acordo com a colocação dele, a vaga que está vencendo esse mês é uma vaga, por exemplo, para CAPS, é uma vaga lá para a UPA. Né? Então, nós percebemos isso em alguns candidatos, né? E a nossa preocupação é realmente a quebra de vínculo com a comunidade, já que são servidores com anos de experiência dentro da atenção primária, com expertise e aprovados também dentro do concurso. Isso vai, então, em desacordo com a Política Nacional de Atenção Básica e com um dos atributos da atenção primária, que é a longitudinalidade do cuidado. Então, nós temos ali profissionais que atuam há mais de 20 anos no mesmo território, aprovados no concurso, e que a escolha será pela ordem de classificação onde ele foi aprovado. Isso nos preocupou bastante. Percebemos equipes únicas, né, onde a gente tem em uma unidade só uma equipe de saúde da família, onde haverá troca de todos os profissionais. Então, o médico, o enfermeiro, o técnico, o dentista e o auxiliar. Isso vai gerar um impacto ali de assistência. Dentro da atenção primária, ainda nós temos outros 2 desafios. São profissionais também que atuam em serviços específicos, que é o apoio institucional, e a preceptoria nos programas de residência. Então, a equipe de apoio ela é responsável por monitorar a produção, capacitar os profissionais ao uso do sistema, fluxos, protocolos, fazer o suporte em caso de desassistência, e a nossa preocupação é realmente o impacto no financiamento da atenção primária e a desassistência, já que nós percebemos que haverá uma troca tão significativa, ainda trocar os profissionais que fazem esse acompanhamento e treinamento dos servidores que estão lá na ponta, né? Então, alguém novato chegar para treinar outros novatos que vão chegar. Na preceptoria, nos programas de residência, ela é uma parceria entre a Prefeitura, a Unimontes e também a FUNORTE, né? Segue diretrizes do COAPS. Existe um contrato, né, de contrapartidas e de acordo entre o município. E esses preceptores, eles são egressos do programa, mas não só egressos da residência, mas que fizeram ao longo dos anos formação de preceptoria, que tem um perfil para a preceptoria, né, que atuam há muitos anos e que nesse momento, se houver a troca, aquele profissional novato vai chegar e pegar lá todos os residentes em processo de formação e a substituição, então, desses preceptores de forma simultânea, deixando ali no polo os residentes que eram acompanhados dentro de um processo de 2 anos. Na atenção especializada, também o encerramento de contrato de servidores, né, que atuam em áreas críticas, processos complexos, como faturamento, gestão de diversos programas estratégicos, né, dentro desses setores, citando aí as policlínicas, saúde da mulher, Ariosto, Alto São João, né, que também são habilidades que não estão previstas ali na graduação básica do servidor que vai ser empossado. Encerramento de contratos, então, de servidores que atuam como referências técnicas no serviço, né, que fazem ali um papel de gestor local daquela unidade,
são responsáveis pelo monitoramento dos indicadores, pela agenda, pela produção dos servidores, né, pelo atendimento das demandas do usuário. São diversas as atividades que esse servidor faz que não são ligadas diretamente ali somente à graduação que ele possui. No programa Melhor em Casa, nós também teremos a troca de profissionais de todas as categorias que prestam assistência a pacientes críticos em domicílio, né? São pacientes que são deshospitalizados ou pacientes que demandam um cuidado muito específico, pacientes em cuidados paliativos, e a habilidade para a condução desses casos também precisa ser construída ao longo de muito período, né? De um tempo de experiência ali, profissional, e que a gente receia que às vezes profissionais com pouco tempo de experiência ou às vezes recém-formados, né, irão talvez impactar nessa assistência. Na rede de atenção psicossocial, servidores que atuam há muitos anos e que não conseguirão permanecer no serviço, da mesma forma que eu dei o exemplo para vocês aqui, né, da atenção primária, isso vai acontecer na saúde mental, na urgência e emergência, né, nos outros setores também. Isso vai gerar uma quebra de vínculo. A gente sabe da importância do vínculo do paciente no cuidado em saúde mental, né? Então, volta um pouquinho, claro. O encerramento, né, de profissionais que têm expertise, tempo de experiência em saúde mental, que é previsto na política, né, de pelo menos 2 anos, domínio de protocolos clínicos, né? São profissionais que asseguram a integralidade do cuidado, favorecem a resolutividade ali de casos complexos, né, fortalece a qualidade da assistência prestada à população. Ainda na saúde mental, nós temos a mesma, acho que faltou ali no slide, a mesma proposta da residência, né, da mesma forma que nós temos a residência na atenção primária, da medicina de família e comunidade, a multiprofissional em saúde da família, nós temos a residência em saúde mental e temos diversos preceptores atuando dentro desses serviços e preparando profissionais que vão ali, a partir dessa formação, atuar como profissionais em todo o norte de Minas, não só aqui em Montes Claros. Na vigilância em saúde, também o encerramento de servidores que atuam como referência técnica, responsáveis pelo monitoramento de indicadores de saúde ambiental, sanitária, epidemiológica e do trabalhador, também com habilidades que não são previstas na graduação dos cargos. Candidatos sem capacitação ou perfil, por exemplo, para a sala de vacina, isso pode aumentar ali o risco, né, do erro de imunização. Nós já identificamos a desassistência, vocês vão lembrar lá, quando a gente fala não só da vacância do candidato que vai entrar, mas se hoje eu tenho uma sala de vacina com um técnico de enfermagem preparado, e aquele técnico que vai entrar, ele é um técnico inexperiente, para eu fazer o treinamento eu vou precisar fechar aquela sala e levar ele para uma outra sala para acompanhar e fazer o treinamento em serviço com outro técnico da rede que esteja preparado, né? Seja um técnico ou um enfermeiro. A gente vislumbra com isso aí um risco, né, de uma baixa cobertura vacinal. Prevemos aí também a questão de emergência em saúde pública que a gente espera todo ano, que é o período sazonal de epidemia de arboviroses, né? Então, com profissionais ainda dentro do setor de vigilância que fazem todo o monitoramento desses dados, dos indicadores, de boletins. Pode passar. E nós também identificamos algumas propostas que poderiam, então, minimizar todos esses impactos que a gente citou aqui para vocês. Nós elaboramos ali 3 propostas. A primeira proposta seria a renovação de contrato de 60 dias, né, de 57 contratos. São servidores que precisam ter esse período de 60 dias para fazer a transição, para passar o serviço. Seja um servidor administrativo lá da Secretaria de Saúde, mas às vezes aquele servidor ele é o único que executa aquela tarefa. Então, lembra lá da linha do tempo que eu falei que eles não se encontram? Então, nesses serviços, né, mais simples, a gente entende que 60 dias seria um prazo suficiente para fazer esse